Olá, o Identidade Cultural começa agora com música e dança. Marco Túlio, Moisés Felipe e Lucimeire Aires são os nossos convidados. Violonista, professor, arranjador com mais de 40 anos de dedicação e estudo, Marcos Túlio prepara a produção de um livro de arranjos com músicas brasileiras para o violão. Ele fala da carreira, da vida acadêmica, turnês e do atual momento da cena musical cearense. Vamos conversar também com o cantor e compositor Moisés Felipe. Durante 5 anos, ele esteve à frente da banda Capotes Pretos na Terra do Marfim. Agora, em carreira solo, lança o disco de Preto em Blue. Formado em música pela Universidade Federal do Ceará, ele fala sobre o novo momento da carreira. Com a gente também a bailarina e coreógrafa Lucimeire Aires. Ela iniciou os estudos no Balé Gorete Quintela em 1988, onde se formou. Participou de festivais e inúmeros cursos com os grandes mestres do balé cearense e nacional. A professora fala dos benefícios da dança na vida de crianças e adolescentes. Então fique com a gente, o Identidade Cultural está no ar. Professor da Universidade Federal do Ceará, doutor em Educação Brasileira, graduado em Licenciatura em Música pela Universidade Estadual do Ceará. Esse é Marco Túlio. São mais de 40 anos dedicados ao estudo do violão. Acompanhe. São anos dedicados à música. Além de violonista prestigiado no Brasil, é também pesquisador de destaque, com livros publicados. O Identidade Cultural de hoje conversa com Marco Túlio. Marco Túlio, obrigado pela sua participação aqui com a gente e por compartilhar também um pouquinho dessa sua trajetória longa, né, de tantas experiências. Então, para a gente iniciar nosso papo, vamos do começo. Como é que a música entrou na sua vida? Bom, o começo foi familiar, né? Meu pai gostava de escutar música, né? E foi a partir daí desse envolvimento do meu pai com gostar de música popular brasileira, né? Eu pequeno, eu me lembro que eu escutava a música, é assim que começa a minha trajetória musical, né? E um dia... Mas ninguém tocava? Não, na minha família não. Mas meu pai gostava muito de música, meu pai era arquiteto, né? E meus irmãos são médicos, né? Minha mãe é dona de casa, mas comecei em casa, né? Meu pai escutava na radiolinha Philips, né? E ali começou a formar o meu hábitos musical, que a gente diz na academia, né? Ali que começou mesmo a formar. E tanto quando mais tarde eu escutava as cores do Pixinguinha, ou Noel Rosa, Ari Barroso, eu conhecia, mas não sabia o nome, mas me era bastante familiar. Né? Aí um dia na turma, que naquela época a gente tinha as turmas ali de bairro, né? Apareceu um violão, né? Então foi a paixão à primeira vista, né? Aí ele me emprestou o violão e eu levei o violão para casa. Aí era uma sexta-feira, quando foi domingo eu toquei uma música para os meus pais. Aí minha mãe disse, não, se você quiser aprender, você vai ter que entrar no conservatório. Começou a aprender sozinho? Comecei a aprender sozinho na rua com amigos, né? E era naquela época que a gente aprendia música no ouvido, não tinha a facilidade que a gente tem hoje de você encontrar uma música no YouTube, por exemplo. Com né? cifra, tudo de acordes, tudo direitinho, né? Hoje em dia é bem mais fácil. Né? Bem mais fácil, bem mais fácil. E quando foi que você decidiu, né, seguir esse caminho profissionalmente, né? Que a música seria a sua profissão, você falou que seus irmãos são médicos e não tem ninguém na família que seguiu por esse caminho. Quando é que você resolveu, se decidiu pela música? Não foi uma decisão fácil no começo, né? Mas depois foi bem entendido, né? Porque o que eu queria mesmo fazer, eu comecei a fazer economia e abandonei, né? E fui fazer música, eu me encontrei realmente fazendo música. E depois, eu sempre gostei de dar aula, né? Eu em casa, durante o período que eu era estudante de música, eu sempre dei aula particular em casa. Aula de música, de violão, tinha um espaço lá em casa que o aluno entrava por outro caminho, não precisava passar perto de casa, aí, sabe, por dentro de casa. Tinha um lugar reservado com giz, né, naquela época. Né, e eu já dava aula e eu sempre gostei de dar aula, né. Aí eu fiz muitos cursos de extensão, aqueles cursos, aqueles festivais, aqueles que você aparece aqui, não tinha em Fortaleza, mas quando aparecia em algum canto no Brasil, eu ia. Certo, fui muitos mesmo. Então, você passou pelo conservatório, fez faculdade de música? Eu me formei no conservatório e na UES, que o curso de música só tinha naquele licenciatura em música na UES, eu me formei na mesma época, no mesmo ano, no mesmo período. E também fez mestrado fora? Fiz. Aí eu fui em 2000 e
2002, eu fui para os Estados Unidos e fiz um mestrado em performance, em violão, né, com um professor lá na Universidade de Illinois, né, o Farid Haque, né, um professor bastante conhecido, ele tocou com um grande cara, ele é um virtuoso da guitarra e ele toca violão e adora música brasileira. Então, além de fazer música, você também pensa música, né? É um pesquisador, inclusive com livros publicados, né? Então, essa veia já veio muito forte em você como pesquisador, como uma pessoa que contribui dentro da academia, que também é professor, né? O primeiro livro que eu lancei foi em 95, né, pela Secretaria de Cultura, e o que ele trata? Ele trata de um método, uma condensação de métodos e de experiências como músico que eu condensei num método simples, né, voltado para o violão popular. Né. Já esse aqui não, esse aqui é um trabalho, é a fonte da minha pesquisa, né, de doutorado, né, uma tese, né, que eu fiz eu adaptei mais para questão de livro, assim, a fundamentação teórica nela, eu simplifiquei para que o leitor, que não tem a profundidade acadêmica, ele possa ler e entender como foi que eu construí esse processo, essa ideia, né? Porque tese é uma ideia, né? Eu estou defendendo uma tese, né, que é um achado, eu considerei um achado, porque é um grupo de violonistas que eles se reuniram em Fortaleza durante 16 anos com o intuito de tocar violão. Qual o nome desse grupo? Era o Violão Clube do Ceará. Ah, Violão Clube do Ceará. Era uma agremiação. Tem um pouquinho de história também, você conta. Tem, é histórico, é um fato histórico, um descobrimento desse grupo, entender academicamente por que eles se reuniram, o que motivava eles se reunir durante um período, e tem recorte de jornais, eles tinham ata que escreviam o que acontecia, né? E no Violão Clube não participava só violonista, né? Você tem o Lupécio Miranda, que é bandolinista, né? O Dorival Caymmi passou, né? Então eles estudaram e fizeram uma estratégia para permanecer vivo durante um período, né? E esse é o resgate que eu faço, e você sabe que durante uma pesquisa a gente tem que fazer um recorte, né? E eu tracei esse período para apresentar esse projeto, né? Você estuda todo dia música? Deveria. Deveria. Agora não muito mais, porque eu estou como coordenador do curso e sabe que a academia ela consome muito nesses afazeres, né? As questões burocráticas. Questões burocráticas, você acaba tendo, né, que arranjar um tempo que você para você estudar mais, né? Mas você está na sala de aula, né? Estou em sala de aula, tanto na graduação como na pós, eu continuo dando a aula, a sala de aula é um laboratório, né? Eu tenho alunos iniciantes de violão também. Né? E tem novidade, né? Você está indo para fora para ministrar curso, vai passar um tempo onde, né? Vamos contar essa novidade pro pessoal. Eu recebi um convite, né, da Universidade de Toronto, né, para ministrar uma aula junto com um professor, né, um convite de um professor também. Ele leciona também Latin Music, né, nessa disciplina. Né, ele me convidou para participar junto com ele, né, porque aqui na Universidade Federal eu já tive uma experiência é o terceiro ano que eu estou tendo experiência com um estudante fora. Eu já tive um estudante alemão que queria estudar violão brasileiro. Eu estou com um estudante francês, né, e está vindo 2 canadenses também estudar comigo. Né, e agora, nesse primeiro período letivo canadense, eu vou para lá ministrar essa aula com ele, que começa em janeiro e vai até abril. Então, além da academia também, né, que isso é bem forte em você, essa sua atuação dentro da academia como professor, você também toca na noite ainda? Onde é que você se apresenta, né? Como é que é esse outro lado também da música? Eu sempre digo assim que o professor, ele não está dissociado do músico, professor de música, lógico que eu estou falando isso, né? O professor tem que tocar, né? Tem que tocar, já que o instrumento, ele exige isso, né? Eu tenho um grupo, né? Às vezes eu toco só, mas eu também tenho um grupo que eu me apresento, que é o Trio Mistura Brasileira, junto com o Moacir BD e o Nilton Fiore, né, que a gente faz algumas apresentações na cidade. Eu não tenho mais aquele local fixo para tocar, mas eventualmente eu faço apresentações, certo? Não tenho, mas à noite tem trabalhos agora na academia, né, que antes a gente não tinha sobre música, mas tem estudos acadêmicos sobre o músico da noite. Coisa boa. Então a gente está conversando muito, vamos apresentar uma canção para o pessoal de casa. Tá, eu vou tocar uma música, porque é outro trabalho que eu estou fazendo, escrever uma música em partituras, né, que é um trabalho que eu vou fazer, que eu estou praticamente, eu tenho mais ou menos 16 músicas já elaboradas, né, eu vou tocar uma música, são arranjos para violão de música brasileira.
Eu não sei o título ainda do trabalho, né, mas eu espero que ano que vem eu passe adiante isso, né? Eu vou tocar uma música que é Folhas Mortas, do Ari Barroso, que é um arranjo meu para violão. Ok, vamos Tá lá. certo? Então. Ó. Marco Túlio, me fala de parcerias também, né, ao longo de toda essa trajetória. Com certeza a música ela possibilita também se unir com outras pessoas também, fazer parcerias, pensar juntos e fazer música juntos. Eu já tive muitos, por exemplo, eu tive durante um período um duo com o Marcos Maia, que é professor da UES, né, e aí recentemente no lançamento... Teve aqui o Marcos Maia também. Foi recentemente no lançamento do livro, a gente reativou aquele duo que a gente nunca mais tinha tocado e com música que a gente tocava da época, porque o Marquinho ele gosta de compor, ele compõe as músicas dele, né? E a gente tocou as músicas que a gente tocava na época e ele fez a proposta da gente voltar esse grupo, inclusive de gravar isso, né? Certo? Mas tá ainda no projeto, a gente vai botar isso adiante. Tem aluno também que já tocou com você? Lá na universidade tem muita gente boa, né? Também. Lá na universidade eu desenvolvo uns projetos, né? Porque, por exemplo, eu tenho um quarteto de violões, que é um projeto que tem desde 1999, né? E eu tenho também, de 2012 para cá, um grupo de choro, né? Que eu congrego vários alunos da universidade, e também no quarteto não tem, é quarteto, mas a gente estava tocando tem com mais de quatro, né? É um quarteto de 7. Né? Então, o que a gente faz? Esse trabalho serve também para os alunos de outro curso que tocam o instrumento, eles também podem participar. O grupo de choro é um grupo que está valendo a pena. Eu tenho um aluno da história, eu tenho um aluno da filosofia, sabe, aluno da medicina, né, que estão tocando choro, né, e ou já fizeram parte, ou estão fazendo parte, porque esse grupo ele vai se renovando, porque o aluno, num determinado momento, ele pode participar do grupo ou não, e é aberto a toda a comunidade universitária. Ok, vamos apresentar mais uma canção, então? Ok, eu vou tocar Eu Sei Que Vou Te Amar, certo? Um clássico da música brasileira, tá.
Marco Túlio, projetos daqui para frente, né? Além dessa viagem para Toronto, tem previsão de mais livro para o ano que vem? Pois nesse trabalho que eu desenvolvo na universidade, tanto do choro como do quarteto, o que eu organizei há um bom tempo? Eu tenho partituras de quartetos de violão, né, já arranjada e só de compositores cearenses e de várias épocas. Inclusive tem o do Francisco Soares, que é um compositor que faz parte do meu livro, como tem de aluno, ou então de compositores contemporâneos, né, que estão vivos, digamos assim, né, participam. E também do grupo de choro. Mas o meu principal objetivo, ano que vem mesmo, é lançar esse livro de arranjos. Eu estou focado nisso, né, estou trabalhando para fazer esse livro de arranjo, né, eu não sei ainda quando, mas ano que vem eu vou botar isso mais adiante. Importante contribuição, né, sua para a música brasileira. Porque esse livro eu estou pensando num caráter didático. Eu não, por exemplo, eu tenho amigos meus que publicaram o livro, né, mas pouquíssimos violonistas tocam. O que eu estou pensando? Eu estou pensando num aluno de 3, de 4, 5, 6 anos de violão que possa tocar esses arranjos. Né? Não são arranjos complicados, não são difíceis, não tem a questão do virtuosismo empregado. Não, o que eu quero? Fazer arranjos de música popular brasileira que tenham um nível interessante, né, que sejam bem feitas, né? Eu tenho essa preocupação, que soe bem e que não seja difícil de tocar. Tá? Esse é o mote principal, o objetivo é esse. A contribuição é didática também, não só de você fazer o livro e pronto. Não, eu quero que tenha um resultado sonoro. Tem alguma canção que você pensou que vai estar nesse livro, assim, os arranjos dessa música? Eu tenho um arranjo já para Eu Te Amo, eu tenho um arranjo para Todo Sentimento, Eu Preciso Aprender a Ser Só, Triste, tem vários, eu não me lembro assim de qual, mas eu já tenho esse músico. Uma das músicas que eu toquei agora, que era ela vai fazer parte desse trabalho, né? Eu estou fazendo agora uma música do Edu Lobo, aquela Adeus, vou pra não voltar, também instrumental. Aí, tanto é que quando eu comecei a elaborar esse arranjo, o tom original é do Edu Lobo. E eu vendo violonisticamente, ele fica melhor se eu mudar o tom. Eu não vou tocar nesse tom. Sim. Eu vou mudar o tom porque ele abre um pouco mais. Tá entendendo? E até isso eu tenho que dar uma olhada, né? Qual o tom que é melhor para o instrumento. Mesmo sem uma voz, né? Hã? Mesmo sem uma voz, você não, pensa a música com a voz. Não, como eu te disse, a questão é didática, que eu estou preocupado com a execução, um desafio, você tem que facilitar a execução, sem ficar tirar muito da música, porque essas músicas elas são riquíssimas, harmonicamente você pode harmonizar, reharmonizar, porque a música brasileira é essa. Eu defendo muito a história da música brasileira. Você vê, inclusive na universidade, agora a gente tem uma disciplina, né, optativa de choro. Né? A gente está abrindo. A música popular brasileira é uma música, eu defendo muito, eu bato muito na tecla, que a nossa distinção, a nossa referência é a música brasileira. A gente tem que pensar na música brasileira. Né? E que é a música mesmo. É uma música, você pensar mesmo, é uma música maravilhosa, uma música que nós temos choro, samba, né, machixe, o baião, diversidade, né, grande, a diversidade grande também. E qualidade que não deve nada nem a parte de jazz. Eu acho que essa história de Toronto, né, pinta muito mais pelo que eu faço, porque se eu fosse tocar erudito, eles fazem. De levar o que você... De levar, né, de chegar e tocar samba, tocar bossa nova, de tocar o que é meu, o que nos vai fazer a distinção é essa. Né, o que faz... Né, eu tenho algumas influências na minha formação, né, que totalmente... O violão brasileiro ele é reconhecido como se fosse uma faixa diferente, como o violão flamenco, como o violão clássico, como o jazz. Né? E o violão brasileiro, quando você pega o Baden Powell, Marco Pereira, Ulisses Rocha, esses grandes músicos, o Yamadou Costa, aqui em Fortaleza nós temos vários violonistas maravilhosos de níveis internacionais, sabe? Eu vejo as pessoas tocando, né? E a gente está vendo agora, tem um pessoal mais novo tocando muito bem, tocando choro, sabe? O choro voltou o choro lá na universidade nasceu de um pedido de um aluno. Né? Hoje ele está em Israel,
tocando choro, mas ele veio, pediu para criar essa disciplina e a gente começou a trabalhar e começamos a convidar, né? E está continuando desde 2012. Que legal, né? Vendo também seus alunos em novos caminhos, né? Trilhando novos caminhos. Parabéns por essa trajetória, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. É uma alegria tê-lo aqui conosco, também uma honra para o nosso estado, né, ter um violonista tão prestigiado como você. Muito obrigado. Fazendo presente aqui no nosso programa. Vamos terminar com mais música, então? Eu vou tocar um arranjo mesclado que eu fiz da música do Garoto, né, que é Gente Humilde, mas o arranjo é do Baden Powell, assim, eu misturo mais, eu pego as coisas o Baden é maravilhoso, né? O Baden ele é simples de tocar, ele faz uma simplicidade, mas quando eu toca, o violão fala, ok? Nossa, vamos lá. No próximo bloco, a música de Moisés Felipe e o lançamento do novo trabalho. Identidade Cultural, volta já. Vou levando a vida de preto em blue. De preto em blue. Vou levando a vida de preto em blue.
Moisés Felipe é cantor e compositor formado em música pela Universidade Federal do Ceará. À frente da banda Capotes Pretos, na Terra do Marfim, lançou o primeiro álbum. Tocou nos principais festivais de música de Fortaleza: Maloca Dragão, Mostra Petrúcio Maia, Feira da Música, Festival UFC de Cultura e muitos outros. Moisés é também ator, preparador vocal e sonoplasta. Como ele consegue fazer tudo isso? A gente vai saber agora. Confira. Olá, o Identidade Cultural de hoje recebe o cantor e compositor Zés. Tudo bem, Zés? Tudo ótimo. Seja bem-vindo à Identidade Cultural. Obrigado. Zés, como foi que começou, que despertou esse interesse para a música? Tá. Isso faz uns 16 anos, mais ou menos metade da minha existência. Comecei tocando na calçada com os amigos, né, do bairro. Tinha uma galera que começou a tocar violão, pegava música de revistinha, ia tirar, tocar Legião Urbana, essas coisas. E aí eu fui me identificando com a coisa de cantar, na verdade. Assim, eu sempre gostei de cantar, mas nem tinha dimensão assim, do que era isso, assim, e de como isso se processava no corpo. Assim, né? Era uma coisa muito intuitiva, mas tinha para mim a sensação de que eu era afinado, assim, né? De que eu conseguia imitar os cantores e tal. E aí me despertou a ideia de repente, eu tocar violão também para eu poder me acompanhar e não depender de outras pessoas tocarem. Aí eu me interessei, peguei um violão uma vez, eu fui para casa de um primo, tinha um violão lá. E foi aprendendo sozinho a tocar? Fui sozinho, Eu pegava a revista e aí comecei a tirar o som. E aí foi assim, né? Aí eu fui aprendendo com os amigos. Aí passei um período, toquei na igreja um período. Aprendi muita coisa também, né? Porque lá tinha uma galera que já tocava há mais tempo. E acabei entrando no curso de música na UFC, estudei música, me formei. E de lá para cá tenho trabalhado com música, assim. Ou tocando, ou dando aula de música. Hoje, prioritariamente, eu tenho tocado e tenho feito minhas músicas autorais e estou trabalhando com isso, assim. Aí você participa de uma banda? Exato, eu participo de uma banda desde 2012, chamada Capotes Pretos, na Terra Marfim. E por que esse nome? Assim, a gente é uma banda de cinco integrantes, e aí a gente, quando começou, a gente foi para uma casa no interior daqui do Ceará, em São Luís do Curu. E nessa casa tinha muito capote, assim, ao redor da casa, né? E aí a gente, meio que influenciado por isso, juntou o nome de todos os nomes que a gente achou que seria interessante. E aí a gente foi fazer o primeiro show e não tinha um nome para a banda. Aí a gente, cara, vamos colocar esse nome provisoriamente. Aí a gente juntou todas as ideias que teve e colocou como se fosse o nome da banda. E acabou que ficou assim. Porque é um nome grande que ninguém lembra bem como é o nome, mas também ninguém consegue esquecer daquela coisa ali, né? É um nome que, de alguma maneira, ele te causa impacto, assim, né? Mesmo que você não lembre bem exatamente qual é o nome, né? E vocês costumam tocar onde? Aqui em Fortaleza? Principalmente em festivais, né? Em espaços culturais, que são espaços que ainda abrem para música autoral aqui em Fortaleza, né? Algumas casas assim, de show perto do Dragão do Mar abriam mais para música autoral também, mas, coincidentemente ou não, todos estão fechando, assim, né? As poucas que restam tocam prioritariamente música cover, assim. Então é curioso saber assim, que a gente vive um momento talvez de maior quantidade de grupos criando música autoral aqui em Fortaleza, eu acho. Assim. Mas, ao mesmo tempo, os espaços têm se fechado para isso. A gente tem se restringido a tocar nesses espaços culturais e festivais. Assim, né? E quando você consegue também circular para alguma outra cidade, outro estado, assim, enfim, mas é por aí. Zé, depois aproveita e mostra pra gente o que vocês tocam aí na noite daqui de Fortaleza. Tá, vou tocar uma dos Capotes, então, para começar, que é a banda que eu comecei, enfim, mas que a gente ainda faz parte, mas vou tocar uma deles. Vou tocar uma música do EP da gente, que a gente lançou em 2013, que essa já foi, na minha opinião, a minha pior música, mas depois ela se tornou a minha melhor música, depois das conversas que eu tive com as pessoas. Ela chama O Pássaro, e eu acho que fala muito sobre o que eu entendo por fazer música, enfim.
estou. Discreto em meu lugar, cantando a única canção que aprendi. E é como se ela já estivesse em mim desde o dia em que eu nasci. Me desculpe se o meu canto não lhe agrada. Ouço o som da cidade, não me parece melhor do que faço. Não quero saber mais que isso, não. Só quero ainda poder voar. E eu não quero ser mais que isso, não. Não quero saber mais que isso, não. Só quero ainda poder voar. Você também tem um disco solo. Exato, esse que está na mesa. Pronto, mostra aí pra gente. Esse é o disco que eu lancei esse ano. Chama de Preto em Blue, certo? Esse disco tem composições minhas e algumas também em parceria com outros artistas aqui da cidade. Eu tenho uma em parceria com o Berg Menezes, tem uma que eu fiz com Jane Florencio, uma com a Gigi Castro e uma com o Andrezão GDS. E uma das faixas eu canto com a Lorena Nunes também, que é uma cantora aqui da cidade. Então é isso, a gente fez pelo Mocker Discos, que é um selo independente aqui da cidade, que é o mesmo selo que gravou o CD dos Capotes também. E a gente lançou, tá com uns 2 meses mais ou menos, e tá trabalhando nele agora. E Preto em Blue? De Preto em Blue. De Preto em Blue. Em Blue, Porque também é um... O nome. Gosto de preto, né? Eu gosto. É porque, é engraçado, a coisa do De Preto em Blue surgiu de uma necessidade minha de tratar desse assunto ligado à cor preta ou à cor negra, enfim. Que geralmente quando se fala do preto, ele sempre está associado a uma coisa negativa, né? E daí eu estava com isso, assim, e de uns tempos para cá essa discussão tem se fortalecido e tal. E eu me considero negro e eu acho que eu tinha que falar alguma coisa sobre isso, assim, sabe? E a minha ideia com o título de Preto em Blue na verdade, é uma expressão que eu criei que significa estar de bem, de boa, de bem com a vida, assim. É uma expressão que perpassa por essa coisa de estar de boa, assim. É como se eu te perguntasse, ei, como é que tu tá, Luciana? Aí tu dissesse, eu tô de preto em blue. De preto em blue. Eu tô de boa, entendeu?
E aí a música que tem esse título, ela carrega essa energia, assim. Então, o disco e essa música especificamente tem essa preocupação de ter a palavra preto associada a uma coisa positiva e não uma coisa negativa. Quer passar essa mensagem. Por aí. Então, vamos escutar. De preto em blue, né? Isso. Vamos lá. Passo segue em frente, sempre em muitas direções. Sigo tendo bons amigos, fazendo conexões. Se me perguntam como estou, digo sem medo de errar. Vou levando a vida de preto em blue. Vou levando a vida de preto em blue. Vou levando a vida de preto em blue. Do lugar de onde eu venho, todos sabem quem eu sou. E é por isso que eu encontro amigos em tanto lugar. Digo até logo e nunca adeus. Mundo não para de rodar. Eu vou levando a vida de preto em blue. 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 De preto em blue. Vou levando a vida de preto em blue. E esse disco vocês fizeram com apoiadores, né? Você fez com apoiadores, Pronto, né? Sim, foi. Foi um disco... A gente conseguiu, por capital pessoal, financiar a gravação do disco, né? Pela internet? A campanha? A campanha foi pela internet. A campanha, na verdade, a gente fez a campanha depois que o disco já estava gravado. Porque a gente fez a campanha para fazer esse disco físico aqui, Sim. né? A gente já tinha o disco gravado, mas a gente não tinha mais grana para fazer o disco físico. Além de não ter grana, teve uma coisa assim também de que essa mídia tem se tornado obsoleta, assim. Muita gente nem escuta mais disco físico, assim, né? Então a gente pensou, pô, cara, vou jogar para o público, assim. Será que as pessoas querem um disco físico? Então a gente teve a ideia de fazer uma campanha de financiamento coletivo para custear o disco físico. Então, a pessoa ela meio que comprava o disco antecipado, né? E aí, com o dinheiro antecipado, eu consegui acho que fiz 500 cópias desse disco físico. E consegui prensar e tudo mais, né? Então, é isso. E aí é legal porque você já faz com um público, pelo menos uma parte do público garantido, digamos assim. Você não faz e fica com 500 CDs em casa não sabe se vai vender, circular, né? se vai circular. É uma forma também de fazer diferente, né? As pessoas ficam na expectativa de ver o disco. E você cria uma relação direta com o público. Que eu acho que é isso que torna a internet interessante, assim, essa possibilidade de você ter uma ligação mais direta, assim, com as pessoas, né? Inclusive, até artistas que você acha que você não vai conseguir alcançar, assim, de repente trocar uma ideia e tal, você acaba conseguindo ter um contato mais direto, assim, com as pessoas, né? A internet tem essa capacidade de aproximar, às vezes. Mas só às vezes, né? Não sempre. E planos aí, projetos
futuros, como é que tá? Tá. Esse disco acabei de lançar, então eu estou trabalhando muito nele. Estou produzindo, assim, ele nessa tentativa de propagá-lo, assim, né, em outras mídias e chegar em outros públicos também. A gente tem conseguido, a princípio, fazer um circuito aqui dentro de Fortaleza, né, de centros culturais. A gente vai participar agora da Feira da Música. Então, assim, a gente está conseguindo, assim, trabalhar o disco. Você fez esse disco solo, mas também não deixou a banda? Não deixei. Inclusive, a gente tem um projeto para o ano que vem, para a banda também, né? Aí eu vou continuar trabalhando no disco. A minha ideia é conseguir dar uma circulada com ele em festivais, assim. Tenho começado a fazer esses contatos. E com a banda, a gente tem um projeto de lançar no ano que vem um disco ao vivo, porque a gente já tem dois CDs lançados, assim. E tem um grupo de músicas novas que a gente também quer gravar, mas dessa vez a gente queria já gravar no ao vivo, assim, né? Então a gente está planejando um show com orquestração de cordas, de metais e... enfim, a gente tá em fase de processo, a gente está criando os arranjos e vai criar arranjos para a orquestra também, para as outras músicas. E vai sair ano que vem, não sei data ainda. Zé Isa, obrigada pela sua participação aqui no Identidade Cultural. Eu que agradeço o espaço, enfim, valeu. E o Identidade Cultural, claro, encerra com música. Zé Isa, por favor. Já fervi a água do café, limpei o lixo do quintal e fiz as compras da semana. Estou sentado olhando pro portão, já quase às 5 da manhã, e você nada de chegar. Eu só quero ver você entrar e encontrar o meu coração perdendo o pulso devagar. Eu não sei se fiz você feliz, mas te prometo um bem maior depois que o mundo acabar. Pus a mesa com um prato a mais, eu engomei nossos lençóis, deixando um cheiro de chegada. Fiz com o relógio da parede a cor do unilateral, não te atrasando ainda mais. Eu só quero ver você entrar e encontrar o meu coração perdendo o pulso devagar. Eu não sei se fiz você feliz, mas te prometo um bem maior depois que o mundo acabar. Já posso sentir você no ar, o gosto do teu corpo bom, tua silhueta ao pé da cama. Como se eu pudesse acreditar que o compromisso entre nós dois você não fosse arruinar. Eu só quero ver você chorar ao encontrar meu coração, sem qualquer pulso a te culpar. Eu não
não sei se fiz você feliz, mas te apresento um bem maior. Não tens mais hora pra chegar. Os benefícios da dança na vida de crianças e adolescentes é o que a coreógrafa e bailarina Lucimeire Aires vai nos falar no próximo bloco. A gente volta já. Lucimeire Aires iniciou os estudos no Balé Gorete Quintela em 1988, onde se formou. Foi aprovada sob a audição para o Colégio de Dança do Ceará. Concluiu o curso de capacitação de professores em 2001. Participou de festivais e inúmeros cursos ministrados pelos grandes mestres do balé nacional. Atualmente, ela dirige uma escola e fala dos benefícios da dança na vida de crianças e adolescentes. Confira. Uma vida dedicada à dança, ensaiando, dirigindo, coreografando, transmitindo conhecimentos e experiências aos que desejam abraçar a arte de dançar. A Lucimeire Aires é a nossa convidada de hoje, aqui do Identidade Cultural. Lucimeire, muito obrigado pela sua participação e por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Então, uma escola com muita gente, com muitos bailarinos. São quantos anos já dessa escola e quantas pessoas já passaram por aqui? Muitos passaram por aqui. E assim, eu tenho uma experiência de 31 anos de dança, mas de escola 12 anos. 12 anos de escola. E como começou esse seu interesse quando despertou, né, esse interesse pela dança, né, que se transformou em algo que segue a sua vida inteira? Apesar de ter começado aos 11 anos de idade, eu já queria ter começado bem mais cedo, né? Só que eu queria estudar balé e minha mãe queria que eu fizesse natação. Fiquei com um pouquinho de trauma, que não sei nadar, mas enfim, amo dançar. Ingressei numa escola de formação aos 11 anos de idade e o que me despertou para dar... Comecei a dar aula muito cedo, mesmo antes de me formar como bailarina. Já quis compartilhar seus conhecimentos? Isso. Comecei a dar aula muito cedo mesmo, né? Na Escola Gorete Quintela, onde eu iniciei meus estudos. E a minha vontade mesmo de estudar, porque no lugar onde eu morava, eu era a única bailarina. E minhas amigas que gostariam muito de fazer, queriam muito, mas não tinham condições financeiras, porque na época era muito difícil estudar balé. Hoje, graças a Deus, é uma facilidade bem mais possibilidades, bem mais né? facilidade. Hoje, mas antigamente não, era muito complicado. Era muito difícil estudar balé. E eram poucas escolas também. Então, assim, eu tinha um sonho de ver minhas amigas também dançando. E como a minha irmã sempre participava de projeto social,
né? E a gente fazia as festas, gincana e tudo no condomínio, para angariar leite, para a gente dar, né, para a gente doar. Então, eu ensinava as minhas amigas lá na pracinha mesmo, já ainda bem novinha. E eu tinha muita vontade que elas fizessem, mas como elas não podiam, eu digo, um dia eu vou ter minha própria escola e elas irão ter a oportunidade. E eu realizei esse meu sonho. Boa. Foi difícil também nesse começo, né? Porque a gente sabe que o balé também é algo muito desafiador, às vezes muito é um esforço físico, né? Merece uma disciplina. E você tinha um sonho, mas ao mesmo tempo era difícil, né? Naquela época as possibilidades também eram mais difíceis. E você foi perseverante e colocou como objetivo de ser uma grande bailarina e seguiu. E segui, sim. Hoje sou diretora, coreógrafa e ensaiadora. E assim, com muito Maître pela escola. Maître, sim. E formada sou pelo Colégio de Dança também do Ceará, né? Fui aprovada, fiz o curso de capacitação lá para professores. E assim, amo demais, sou muito realizada no que eu faço realmente com muito amor. E sou a costureira, sou bordadeira, sou muita coisa na escola. Sabe, eu que faço meus figurinos, confecciono, que crio meus figurinos. Acompanha tudo de perto aqui na escola? Tudo de perto, eu que monto o balé, eu que ensaio o balé. Tenho alguns professores aqui, claro, né, que me ajudam muito, que hoje os professores da escola são os meus alunos desde o início, né? E hoje já tem alguns bailarinos formados já por mim. Pois é, eu te pergunto, muito orgulho isso. Alguns conseguiram sair daqui, né, Sim, e levantar voos aí mais altos? Sim, a minha primeira bailarina vai fazer 2 anos no Rio Grande do Sul, está dançando lá em Porto Alegre agora. Que é a sua sobrinha, que é a né? Sobrinha, Ou seja, já está na família, né? Isso. E é bailarina, professora, coreógrafa, ensaiadora. Ela é um talento. Coisa boa. Já foi carro-chefe do festival em 2010, do Festival Internacional de Dança, que é o Vinda Folk, que é um dos melhores aqui do Brasil. Passou também ela e Cláudio Costa, que é o meu primeiro bailarino. Né? Eles passaram para o melhor festival do Brasil e o 3º maior do mundo, que é o Festival de Joinville. Você também passou por lá, né? Passei, tive esse prazer de ir para Joinville, levando esses 2 bailarinos que me deram orgulho demais e me dão orgulho. E com a graça de Deus, ano que vem, se Deus quiser, estarei lá de novo com outros bailarinos. Torcer por isso. Então, além do seu talento, você também tem o dom, né, de compartilhar, né? Tudo que você sabe, o resultado de toda essa trajetória. E como é que você enxerga hoje, né? Ver tantas meninas, tantas crianças, adolescentes, né, dançando, abraçando a arte de dançar. É um prazer inexplicável, um sentimento assim, de realização mesmo. E hoje, apesar de eu ser uma bailarina extremamente clássica, hoje eu abracei, já vai fazer, está com 1 ano e pouco, que eu aderi aqui na escola uma nova modalidade, que é a do hip hop, e que já tem uns níveis a serem percorridos pelo aluno bailarino, que temos o nível iniciante, temos o intermediário, o avançado, e agora temos uma companhia de hip hop. Não só uma de balé clássico, como também de hip hop. Certo. Uma nova modalidade na escola. Coisa boa. Então, mistura aí. Todos os anos vocês montam um espetáculo que é apresentado ao grande público? Sim, montamos. E esse ano a gente apresenta no dia 5 e 6 no Teatro José de Alencar, estão todos convidados. Olha o convite então a você de casa. 5 e 6 de dezembro vamos apresentar o balé O Corsário e Vegas. A história de Vegas é uma história muito linda, porque foi criada pelo coreógrafo Dean Santos, que é a história da dificuldade dos bailarinos. Como eu posso chegar em Vegas, sabe, com as dificuldades que a gente tem, que os bailarinos sofrem, principalmente os bailarinos homens, que sofrem pelo preconceito, né? Para a bailarina é mais fácil um pai bancar uma bailarina. Exato. Numa escola, né? E para um bailarino já é difícil. Geralmente o pai sonha outras coisas para o seu filho, né? Um homem, né? Então a gente conta essa história. Lucimeira, além do trabalho aqui na escola, você também desenvolve um trabalho voluntário, né? Ligado a uma pastoral. Gostaria que você explicasse um pouquinho. Isso. Desde 2006 que eu faço parte, junto com a minha irmã, da Pastoral da Criança do Senhor do Bonfim. Como é que a gente ajuda a pastoral? Todo final de ano, a escola apresenta o festival de final de ano e as pessoas, cada convidado, leva 2 quilos de alimento, isso em prol da pastoral. E também bolsas que a escola, para as crianças carentes, a gente dá bolsa por 100%. Coisa boa, solidariedade, né? Eu aproveito para perguntar, né? Como é que você avalia esse papel transformador da arte, né?
essa contribuição social também da arte e por meio da dança você tem conseguido com certeza intervir em muitas histórias de muitos adolescentes e muitos jovens, né? Isso é verdade. É o que eu falo para os meus alunos, não existe arte sem generosidade, sabe? Eu amo o que eu faço e me dá muito prazer, tá, de estar ajudando as crianças. E hoje eu vejo das minhas alunas que começaram comigo hoje no Baby Class e hoje dando aula já. Isso é muito gratificante. Muito gratificante, muito gratificante. Então, Lucimeiro, muito obrigado também, né, por compartilhar essa trajetória com o programa Identidade Cultural. Parabéns por encabeçar todo esse trabalho, né, por formar tantos jovens na dança, na arte. E muito sucesso. E está feito convite pessoal aí de casa a ir até esse espetáculo no Teatro José de Alencar, que com certeza vai ser muito lindo. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Então, todos estão convidados no dia 5 e 6 de dezembro, no Teatro José de Alencar, às 19 horas, para assistir o grande espetáculo, o balé O Corsário e Vegas. Identidade Cultural fica por aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou acessar a nossa programação nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro.